Olá, sejam bem-vindos a mais uma Embriologia dos Sistemas e hoje nós vamos falar sobre a embriologia do sistema sensorial. Neste caso, a embriologia da formação do olho e a embriologia da formação da orelha interna, orelha média e orelha externa. Espero que gostem. Veja, essa é a estrutura do olho, né? Só para fazer uma introdução. Tá? Então, depois a gente vai trabalhar melhor ela. Tá? Então, a gente vai ver como é que ocorre todo esse processo de formação. Bom, então vamos lá. A primeira estrutura que aparece, então, no olho, ou melhor, o olho ele é formado a partir de duas estruturas, certo? A primeira estrutura que aparece é a estrutura chamada de vesícula óptica, tá? A vesícula óptica, olha nesse desenho, a vesícula óptica, então nós temos aqui a parede do prosencéfalo, né? E a parede do prosencéfalo, na região mais anterior, certo? Ela vai começar a formar essas projeções, vai formar como se fossem dobras, tá? E aí essas dobras, elas vão formar o que se chama de vesícula óptica, tá? Mas vejam que ao redor, aqui em cima, né, nós vamos ter o quê? O ectoderma, certo? Então, o ectoderma também vai fazer parte do olho. Aliás, o ectoderma e o tubo neural aqui, né, ele vai também formar as estruturas do olho, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, lateralmente, né, na cabeça do embrião, né, ali por volta de 22 dias, sempre a partir da terceira semana, né? Então, nós vamos encontrar aqui, ó, uma projeção, né, uma evaginação aqui da parede do tubo neural, certo? Que vai fazer, e enquanto está ocorrendo essa evaginação do tubo neural, vai ocorrer, então, uma invaginação aqui do epitélio de superfície, tá? Então, essa primeira estrutura que surge aqui da parede do tubo neural, ela é chamada de vesícula óptica, tá? E aquela região que vai dar origem à retina, praticamente aqui, essa estrutura vai dar origem à retina, né? E a porção mais externa, aqui do placódio do cristalino, o próprio nome está dizendo, vai dar origem ao placódio do cristalino, ou seja, vai dar origem à lente, ao cristalino, certo? Então, tudo surge desta. Alguém me mandou mensagem aqui, mas não tem problema, dizendo que está com problema na internet. Tudo bem, né, gente? Não tem problema, né? Tem esses problemas de aula remota, dá esses problemas. Mas como a aula vai ficar gravada, então depois as pessoas podem acessar. Entenderam, gente, como é que surge aqui a estrutura? Então, o olho, né, ele vai surgir da parede do tubo neural, né, e também de uma diferenciação a partir do ectoderma, de superfície, ou seja, da porção superficial. Então, veja o que acontece aqui nessas imagens, né? Algumas eu tirei do Langmas, outras eu tirei do site, né? Aquele site de, de embriologia mesmo. Então, vejam vocês, ó. Então, aqui, não gosto muito dessa imagem, né? Mas é por fora. Então, você imagina aqui, está ocorrendo aqui as dobras, né? Está ocorrendo aqui a formação das dobras do ectoderma, da superfície, tá? Presta atenção porque tem uma estrutura aqui, essas dobras, né? Formam uma depressão, um pequeno espaço aqui, né? Chamado de fissura coroide. Isso aqui é importante porque mais para frente eu vou voltar a falar sobre essa estrutura, tá? E aí, num outro corte, a gente consegue ver, então, a vesícula do cristalino, né, sendo formada aqui, e a dobra aqui do tubo neural, certo? Em uma microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue ver ó, a fossa do cristalino. Então, dependendo do livro, dependendo do autor, eles falam de chamam de fossa ou fissura do cristalino. Então, aqui a superfície do epitélio,
formando aquela invaginação. Então, aqui nós estamos vendo a formação, o início da formação da lente, do cristalino, né? E por fora aqui, as dobras, aquela dobra, né, do tubo neural, certo? Então, eles fazem uma relação, tanto a dobra que vem do epitélio de superfície, vai manter um contato íntimo aqui, por exemplo, né, com as dobras do próprio tubo neural. Aqui nós temos um corte, né, já mostrando as regiões aqui da lente, né, ou do cristalino em formação, certo? Que, lógico, esse cristalino, ao longo de todo o processo de formação do olho, ele depois vai se desligar aqui da superfície. Né? Aqui nessa região da superfície vai formar as pálpebras, né? Outras estruturas. Então, ele tem uma estrutura mais ou menos oca. Né? Então, seria uma estrutura oca rodeada aqui por um epitélio que surgiu dessa invaginação, certo? E lá, mantendo contato, então, as dobras daquele tubo neural. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a vesícula, que é chamada vesícula do cristalino, a superfície ectodérmica, né? E a camada externa, então veja que nós temos essa camada externa, tá? Do tubo neural, e temos uma camada interna do tubo neural. Então, o conjunto aqui é chamado tudo de cálice óptico, ou óptico. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. O que vai acontecer? Então, eu vou repetindo várias vezes as mesmas coisas, né? Então, nesse segundo slide, nós vamos falar sobre, então, a vesícula do cristalino e o cálice óptico. Novamente, eu estou mostrando a mesma estrutura, né? O desenvolvimento da mesma estrutura, só utilizando outros desenhos, tá? Olha lá, no início aqui, né, do sulco óptico, aqui sempre em rosa nós estamos vendo o mesênquima, né, e a prega neural. Depois nós temos aqui a formação do placoide do cristalino e olha o sulco. Né? Então, com a sua camada externa e a sua camada interna, certo? E vai existir aqui um espaço, né, entre a camada interna e a camada externa, tá? Que é chamada de espaço intra ou intra-retiniano. Tá? Então, nesse início, né, nesse início de formação aí do cálice óptico, o que acontece? Existe um espaço aqui entre as duas camadas, né? Mas daqui a pouco esse espaço entre as duas camadas vai reduzir e as camadas vão ficar muito próximas umas das outras, certo? Então, vamos ver aqui. Novamente, né, só para mostrar a mesma estrutura. Então, aqui a formação das dobras do tubo neural, né, ali na região do protoencéfalo, formando a vesícula óptica, e aqui na superfície, sofrendo, então, essa invaginação aqui para formar a vesícula da lente. Percebem isso? Então, preste atenção que essa região aqui, né, essa pequena depressão, ela é chamada de fissura coroide, né, fissura coroide, certo? E aí, vejam que já acontece, começam a aparecer lá por trás, né, algumas outras estruturas, como, por exemplo, uma artéria chamada de artéria hialoide. Da onde vem essa artéria hialoide? Sugere-se que ela vem justamente dessas células aqui, penetram na fissura coroide. Mais para frente eu vou falar sobre isso, mas vou voltar a falar sobre isso, mas já estou chamando a atenção aqui para vocês. Tá? Vejam, então, que em algum momento, esta camada, a camada externa, né, vai ficar muito próxima da camada interna. E a camada interna vai ser chamada, então, de camada sensorial, porque é aí que vão ser formados os receptores, né, para a luz, certo? Ok,
Então, aqui a gente tem uma visão mais ou menos geral de todo, durante o tempo. Então, essas estruturas começam a aparecer no 22º dia, e lá pelo 30º dia já o olho já está bem desenvolvido, já aparece a maior parte das estruturas. Observem também que aqui nesse desenho, ó, esse espaço aqui, que está acho que um marrom mais clarinho, né? Observe que a lente em formação, né, depois que ocorre esse processo de invaginação aqui, a lente se separa da superfície, certo? Mas este espaço, esse tecido que fica aqui, né, está envolvendo toda essa estrutura do olho, do cálice, etc., ele é um mesênquima, né, um tecido mesenquimal. E observem que começa a aparecer aqui. Só estou chamando a atenção para algumas estruturas que apareceram no desenho, que vou falar mais posteriormente. Aparece aqui uma estrutura, né, dentro do mesênquima, chamada câmara anterior. Certo? Aqui temos também, veja, né, aquela vesícula se fechando, né? Olha, veja aqui, se fechando, a vesícula do cristalino se fechando, né? Depois ela se separa do epitélio de superfície, tá? E aquele espaço entre a camada interna e a camada externa é chamado de espaço intra-retiniano, certo? Né? Vai ficar muito, ou seja, as duas camadas elas vão ficar muito próximas. Aqui, novamente, uma outra imagem, né? Agora, uma imagem real mesmo, um corte histológico, mostrando, então, aqui, né, a camada externa, né? A camada externa e a camada interna, certo? E aqui a fosseta do cristalino. Então, essa porção inicial aqui, da onde vai surgir a lente do olho, né? O cristalino. Muito bem. Aqui, o que nós vamos ver aqui? Bom, então, existem estruturas, né? Vocês sabem que aliás, quais são as estruturas que... Quem vai me responder essa? Quais são, além dessas estruturas do olho, né, que são mais conhecidas, que são o quê? A retina, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar da retina, né? A gente vê o cristalino. Quais seriam as outras estruturas que aparecem, que podem e que precisam ser desenvolvidas aí durante o processo de formação do olho? Quem me diz? Quem me diz, gente? Helena, você está por aí? Fala para mim. São as outras estruturas que vocês conhecem do olho? Helena? Se não quiser falar, não tem problema, escreve. Estou vendo aqui. Íris, os músculos, o humor vítreo líquido. Deixa eu ver. Os outros ficaram me perguntando, né? Ó, Maria Clara. Depois eu vejo as perguntas, tá? Esclera, córnea. Isso aí, né? São essas estruturas. São as estruturas, normalmente, são as estruturas que a gente encontra no olho, né? E são as estruturas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, vejam. Então, vamos ver como é que ocorre a formação dessas estruturas que a gente chama de corpo ciliar, íris, né, e pupila, tá? A esclera e também a coroide. Então, vejam aqui, ó. A princípio, né,
nesse momento, vocês precisam entender só isso, né? Que existe uma camada externa e uma camada interna, tá? Uma camada sensorial, que é a mais interna, né? E uma camada externa do tubo neural. Então, nós estamos sempre pensando em parede de tubo neural, tá? Então, na porção mais, veja aqui, na porção mais, ó, então veja aqui, onde está a camada interna aqui? É essa, né, que está em amarelo, que está representando aqui as projeções de neurônios, né? A mais externa é essa, certo? Então, vamos ver o que acontece com ela, essas duas camadas. Depois que elas se aproximam, né, a camada neural, né, ela vai ocupar quarto quintos de toda essa parede, tá? Que a gente vai chamar isso de retina visual, tá? Os outros quarto quintos a gente vai chamar de retina cega, certo? E a retina cega, ela vai dar origem a essas estruturas, né? Que é a estrutura do corpo ciliar e da íris. Então, ó, vejam o que acontece aqui. Então, na porção mais anterior, como se fosse no final, né, dessas obras do tubo neural, nós vamos encontrar aqui que a camada mais externa, certo? Ela vai se continuar aqui, ó, para formar uma estrutura, né? Na verdade, forma duas estruturas aqui. Vai formar a íris, tá? E pelo lado mais interno, tá? Essa camada externa vai se continuar, é como se ela fizesse uma dobra aqui, né? Ela se continua com a porção que vai dar origem à porção visual, né? Não vai ter a retina propriamente dito, mas nesta região aqui vai dar origem a uma estrutura chamada de corpo ciliar, tá? Então, o que é o corpo celular e o que é a íris? Né? O corpo ciliar e o que é a íris? O corpo ciliar nada mais é do que uma estrutura, né? Vejam aqui. Ó. Nada mais é do que uma estrutura, né? Que vai possuir músculos, né? E que vão controlar, né, esse movimento. Mas o processo ciliar ele vai dar origem àquilo que alguém falou aí, líquido, a um líquido, né? Chamado de humor aquoso, certo? Lembra do humor aquoso que a gente estuda? Então, o humor aquoso ele nada mais é do que um líquido que é produzido pelo processo ciliar. Então, um líquido, né, talvez possa fazer uma comparação com o líquido cefalorraquidiano, talvez, né? Mas por quê? Porque ele é produzido a partir das células, né? Células aqui da parede do tubo neural que se especializam, né? Se transformam em células como se fossem células produtoras de líquido. Então, o processo ciliar ele dá origem ao humor aquoso, tá? Mas na porção, ele tem músculo também, porque, ó, observem aqui, né? Existem os músculos que são chamados músculo liso, chamado de músculos ciliares, e controlam, então, o movimento dessa região chamada de processo ciliar. Mais à frente, né? Então, pense aqui, ó, o que está em vermelho aqui, acho, né? É a camada neural da retina, tá? Sempre na região mais anterior do olho. Ou seja, a camada mais interna. A camada externa, né, ela também acompanha aqui para formar mais à frente uma estrutura que é chamada de íris, né? Então, que possui também os seus músculos, né? E aí, se você imaginar a íris, ela nada mais é do que então essa parede dupla
né, de tecido nervoso. Teoricamente, deveria ter sido nervoso. Né? Melhor, tecido nervoso não. Vamos considerar que é uma parede dupla de tecido né, que apareceu do tubo neural. Né? Porque aí nós não temos neurônios. Então refazendo aqui a minha fala, né? Essa estrutura mais anterior, então, vai se chamar de íris, vai constituir o que nós chamamos de íris. E vejam aqui que logo aqui embaixo nós temos o cristalino, né? Aquela vesícula do cristalino em formação, certo? Muito bem, aí o que eu escrevi aqui, que ficou ruim, né? Que aumentar aqui. Acho que eu andei mudando aqui a esclera, tá? E aqui a coroide. Tá? Eu vou colocando as imagens aqui, o nome das estruturas, né? Mas elas aparecem mais para frente também. Então, pense, esta região, então, vamos só para finalizar aqui. Então, essa região, que é a mais anterior do olho, né, que é formada pelo processo ciliar e mais anteriormente ainda, né, pela essa parede dupla que vai dar origem à íris, isso constitui o que é chamada de retina cega, certo? Então, tanto do lado, né, na verdade, a íris ela vai envolver toda a estrutura do olho, né, anterior do olho. E o espaço no centro vai ser chamado de pupila. Né? Então, o que é pupila? Nada mais é do que um espaço, né, delimitado por esse tecido de parede dupla chamada de íris. Mas pense que esse tecido de parede dupla ele tem origem da dobra do tubo neural. Ok? Então, vejam aqui, ó. Aqui é uma outra imagem que mostra a mesma coisa, né? Porque eu vou tirando várias imagens, vários livros para tentar deixar isso mais claro. Então, veja, a camada externa e a camada finalzinha da camada interna, que é a camada que vai dar origem à retina. E a camada externa ela é chamada de camada pigmentada também, né? Ela não dá origem a estruturas muito funcionais, a não ser aqui nessa região mais anterior, tá? Mas ela é chamada de camada pigmentada. Por quê? Porque ela possui, as células podem existir no meio dessas células melanócitos, né? E podem contribuir aí para a cor do olho, né? Então, veja, ó. Então, vemos aqui embaixo a lente em desenvolvimento, né, o cristalino em desenvolvimento, e a porção final aqui, então, dessa dupla camada, né, a camada externa e a camada interna, elas vão se transformar, né, principalmente a interna vai dar origem ao processo ciliar, né, e mais à frente, as duas camadas, mas principalmente a externa, vai dar origem à íris. E aqui a gente consegue ver, né, que existe, então, na região dos corpos ciliares, nós encontramos músculos, né, os músculos ciliares, e na região aqui, mais anterior, nós vamos encontrar também músculos que vão fazer o controle, né, da abertura, do fechamento da pupila, né, na verdade, músculos da íris, né, que fazem parte da parede da íris. Então, o dilatador da pupila, o sync da pupila, mas, na verdade, é a estrutura da íris. E, lógico que o cristalino, né, está ligado aqui na parede, né, a partir do um pouquinho atrás aqui do processo ciliar, estará, a íris, o cristalino é ligado à parede através de alguns ligamentos, né, por exemplo, ligamentos suspensórios da lente. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, gente? Bom, e aí o que é a esclera, ou a coroide, né? Vamos ver se eu desenho aqui, esse desenho aqui explica melhor, ó. Tá lá em cima, a gente consegue observar melhor isso aqui embaixo, ó. Então, veja, novamente, ó, nós temos aqui, pense, né, que por fora, envolvendo todo essa estrutura do olho que está em formação, né, a vesícula óptica e o cristalino, né, nós vamos encontrar mesênquima, ou tecido mesenquimal, certo?
Então, veja, ó, em azul aqui a gente encontra, no azul mais escuro a gente está vendo a camada externa, a camada pigmentada, né? Em azul mais claro, a camada interna ou a retina, né? A camada sensorial. Este desenho, certo? E envolvendo tudo o mesênquima, ou o mesodermo, tá? Bom, muito bem. Então, vamos ver o que é esclera. Então, vejam aqui. Com o avançar do desenvolvimento dessa estrutura do olho, né, o mesênquima começa a se diferenciar em duas camadas. Uma mais externa, que vai ser chamada de esclera, tá? E, na sequência, uma mais interna, que vai ser chamada de coroide. Ó, vejam, conseguem observar isso? Vamos ver se nessa imagem aqui está melhor. Ah, tanto faz, né? Mas nessa aqui eu acho que está melhor. Ó, então, você tem aqui o mesênquima, daqui a pouco ele começa a se transformar aqui, se diferenciar em um tecido chamado de esclera, né? E depois, um outro tecido chamado de coroide. Bom, o que são esses tecidos? São tecidos conjuntivos, né? E esses tecidos conjuntivos, eles acompanham, né, toda essa região aqui do olho, né? Como se fossem as meninges. Então, eles corresponderiam às estruturas das meninges, certo? Inclusive, né, essa porção mais posterior aqui do cálice óptico, né, formado pela região da parede do tubo neural, né, lógico, ela vai depois se constituir uma estrutura que é o nervo, né, o nervo visual. Tudo bem? Então, vejam lá, ó. Aqui acho que tudo bem, acho que não preciso, acho que ficou claro aqui, né? Essa imagem também mostra uma coisa interessante, ó. Vocês estão vendo aqui que aparece um vaso sanguíneo aqui, que é chamado de artéria hialoide. Ó, artéria hialoide. De onde surge essa artéria hialoide? Ela surge, lembram lá que eu falei? Ela surge da proliferação lá da fissura coroide, que é aquela estrutura em que vai formar aqui o cristalino. Então, como é que isso acontece? As células aqui, né, elas se desprendem, à medida que vai ocorrendo a invaginação, as células vão se desprendendo e elas vão formando aqui, ó. Né, como se elas fossem formando uma camada extra aqui, em cima da camada interna. E aí surge esta artéria. Tanto que essa artéria, só é útil durante a fase embrionária, né? Depois ela desaparece. Forma como se fosse ficar, como se sobrasse apenas um canal, né? Uma região virtual onde ela existia, tá? Chamada então de canal hialoideo, né? Tudo bem? Então, vamos ver aqui essas outras imagens, ó. Então, veja. É para mostrar isso, né? Então, veja aqui. Aqui você tem a camada interna, né? A porção final da camada interna, continua aqui com a camada externa, a camada pigmentar, continuando com a camada externa. Melhor, com a camada interna, né? Então, camada externa, né? Dando a voltinha nela aqui, para se continuar com a camada interna, tá? E aqui, o que está acontecendo? A formação da íris, né? Então, a camada externa vai se projetando e vai formando essa estrutura. Se a gente, né, olha, faz um corte do olho de frente, a gente vai observar toda essa estrutura aqui, né, formada pela camada externa, né, que se constitui no que se chamamos de íris. E no centro, né, o espaço no centro é a pupila, onde vai entrar então a luz, né? Essa estrutura que está aparecendo aqui em verde nada mais é do que uma membrana chamada de irido pupilar, tá? E essa membrana, né,
depois ela regride aí durante o processo. Se por acaso ela permanecer, surgem malformações, certo? Então vejam lá. Quem lê para mim aqui? Vou chamar alguém para ler essa parte aqui, ó. Cor da íris. Quem vai ler? Quem vai participar aqui da aula? Eu posso participar, professor. Por favor, então. Quem está falando? É Paulo, meu nome. Fala, Paulo. Então, a cor da íris é tipicamente azul claro ou cinza na maioria dos neonatos. Assume sua cor definitiva quando a pigmentação ocorre durante os primeiros 6 a 10 meses. A concentração e a distribuição das células que contêm pigmento, cromatóforos, no tecido conjuntivo frouxo vascular da íris, determina a cor do olho. Se o pigmento melanina está restrito ao epitélio pigmentado na superfície posterior da íris, esta parece azul. Lógico, né? Obrigado, Paulo. É lógico que isso é determinado geneticamente, né? Isso é só uma curiosidade para vocês entenderem onde que estão localizadas essas células que têm pigmento e elas podem ser azul claro ou podem ser cinza, né? Dependendo da quantidade, então, desses cromóforos. Tudo bem? Até aqui? Então, esse slide a gente falou do corpo ciliar, como é que ele surge, né? Da íris, da pupila, que é a região, que na verdade é o espaço, né? Da esclera e da coroide, né? Que são nada mais são do que membranas que acompanham aí, é como se fossem membranas similares, né? Ou homólogas às meninges. Lembrando sempre que na porção mais posterior a gente vai encontrar aqui um nervo, né? Um nervo óptico, certo? Então, é mais ou menos o que está escrito aí. Como vocês estão lendo, né? Vocês conseguem ler, eu não estou lendo, né? Também não vou ficar lendo senão vamos ficar aqui até amanhã. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta naquilo que esteja escrito ali, certo? Tudo bem? Vamos falar, então, agora, como é que ocorre a formação da câmara anterior, da córnea, das pálpebras e da câmara posterior, tá? Então, vejam aqui, todo olho, né? O olho, ele possui uma região anterior, uma câmara anterior e uma câmara posterior. Então, veja. Lembram que eu falei para vocês no outro slide, mas eu acho que ele está mostrando aqui, ó. Tá? Lembra? Lá no primeiro slide eu chamei a atenção de vocês para essa região aqui do mesoderma, né? Bem no início. Em algum momento, esse mesoderma começa a aparecer buracos, né? Vacúolos. E esses vacúolos aumentam e vão formar o que a gente chama de câmara anterior do olho. Certo? Mas pense que ao mesmo tempo que está acontecendo isso, né? Um momento anterior, digamos assim, no momento anterior, o que aconteceu? Formou-se a vesícula do cristalino e ela se separou aqui da superfície, certo? Mas logo em seguida, né, esse epitélio de superfície aqui, né, esse ectodermo de superfície, ele começa a proliferar novamente. E ao proliferar novamente, ele vai formar dobras. E essas dobras, né, vão constituir o que nós chamamos de pálpebras. Entenderam? Surgiram as pálpebras. Então, as pálpebras, elas surgem onde? Elas surgem da proliferação da ectoderme de superfície. E quando essa ectoderme prolifera, né, ela vai formar dobras. E aí nós temos a formação das pálpebras. Até um certo tempo na vida do embrião, né, vai ocorrer a fusão dessas pálpebras, né? Então, logo, um pouquinho antes do nascimento, né, então, vai ocorrer, então, a separação das pálpebras, fazendo, então, a exposição aí do olho para o meio externo. Certo? Então, formou-se a pálpebra, mas, ao mesmo tempo que está formando as pálpebras, está formando a câmara anterior do olho. E a câmara anterior do olho, nada mais ela se forma, né, de espaços que aparecem no mesoderma, que está à frente do cristalino, né, do cristalino em formação.
Entenderam? Da onde surge a câmara anterior do olho. Mas temos também a câmara posterior do olho. Então, a câmara posterior do olho... Então, vou voltar aqui nessa imagem. Nós temos aqui a câmara anterior do olho, temos a pupila aqui, né? Já falamos, certo? E onde está a câmara posterior do olho? Aqui, nessa região. Tá? Mais ou menos na altura do corpo ciliar. Lembra? Tem o corpo ciliar, as projeções aqui do corpo ciliar, tem aqueles ligamentos, né? Que fazem a ligação, que mantém o cristalino ali no espaço, né? Dos dois lados. Então, a câmara posterior do olho, ela está aqui. Então, são regiões bem pequenas, né? São espaços bem pequenos, certo? Como eu falei anteriormente, o corpo ciliar produz o líquido, né? O humor aquoso. E esse humor aquoso, ele circula, né? Ele se projeta para a câmara anterior. Né? Então, é comum, né, que ele também faça esse círculo, ele fique circulando entre a câmara anterior e a câmara posterior. A câmara anterior e a câmara posterior. Por onde ele passa? Pela pupila. Certo? O local por onde ele... O caminho dele, a ponte dele, sempre vai ter aquele espaço chamado de pupila. Ok? Entenderam isso? Então, surgiu aqui, na verdade, a câmara posterior, né, ela já vai sendo formada à medida que vai ocorrendo né, aumento aqui do cristalino, que a gente já vai falar sobre a formação do cristalino também. Né? No final, né, aparece aqui aquela membrana, né, iridopupilar, certo? Que eu falei anteriormente. Só que essa membrana iridopupilar, ela permanece aí por um certo tempo, depois ela desaparece, tá? E o que falta falarmos aqui ainda? Da córnea. Então, a córnea, ela surge da onde? Ela surge... Vamos ver lá. Eu esqueci. Nem escrevi aqui, né, da córnea, né? Mas tudo bem. A córnea, ela é formada da onde? Olha o desenho aqui. Ela é formada, né, do epitélio daquele ectoderma. Então, aquele ectoderma que vai dobrar aqui para formar a córnea, a porção central desse ectoderma vai se transformar, então, num epitélio, né? E esse epitélio vai se transformar no que nós chamamos de córnea, né? E vai se localizar bem à frente aqui da câmara anterior. Então, quem delimita a câmara anterior do olho é a córnea. Tudo bem? Isso é fácil, né? Vamos ver essas imagens aqui. A córnea consiste... Até escrevi aqui, não coloquei lá no quadradinho, mas estava escrito aqui. Né? A córnea consiste em uma camada epitelial externa derivada do ectoderma superficial, né, e de camadas derivadas das células da crista neural. Sim, as células da crista neural, elas entram aí nesse processo, né? Então, aqui, o epitélio de superfície e aquele epitélio, né, do ectoderma. Tá? A câmara anterior do olho se forma à medida que o espaço se desenvolve entre o cristalino e sua membrana iridopupilar, intimamente associada à córnea. Né? Então, aqui, olha lá, o cristalino sendo formado, a membrana iridopupilar, né? E aí a córnea sendo formada lá à frente. Certo? Novamente aqui, a membrana iridopupilar, né? Iridopupilar, né? E a cama anterior, que é revestido pela córnea, de origem da membrana do ectoderma. Tudo bem? O olho é cheio de detalhezinhos, né? Mas eu tentando deixar mais simples aqui para vocês. Muito bem. Então, vamos voltar, vamos falar
né, de duas estruturas. Aí eu quero que alguém leia para mim, para que essas coisas fiquem claras. Quem vai ler? O Paulo já participou. Preciso indicar? É porque eu tenho que ficar fechando aqui. Emílio, você está aí? Já que você escreveu aqui. Consegue participar? Opa, tô aqui. Então leia para nós esse parágrafo, isso tudo aqui. Isso tudo desde ali a membrana irido-pupilar? Isso. Por favor. A membrana irido-pupilar, à frente do cristalino, desaparece completamente. A câmara posterior é o espaço entre a íris, anteriormente, e o cristalino e o corpo ciliar, posteriormente. As câmaras anterior e posterior se comunicam através da pupila e são preenchidas com um líquido chamado humor aquoso, produzido pelo processo ciliar do corpo ciliar. O humor vítreo primário é derivado de células mesenquimais de origem na crista neural, que migram através da fissura coroide para a parede da vesícula óptica. Depois secretam uma matriz gelatinosa, substância circundante que é chamada de corpo vítreo primário. O humor primário é depois envolto por humor vítreo secundário gelatinoso, que acredita-se que tenha origem a partir da camada interna do cálice óptico. O humor secundário consiste em hialócitos primitivos, células vítreas, material colagenoso e traços de ácido hialurônico. Muito bem, Emílio, obrigado. Então, a ideia aqui é só para mostrar para vocês, né, a partir disso que o Emílio falou, a estrutura aqui, né, o humor vítreo a gente já falou, né, falando só, dando ênfase aqui ao corpo vítreo. Né? Então, o corpo vítreo, ele está depois, né, ele se localiza atrás do cristalino. Né? E aí ele sugere-se, né, que então as células aqui da fosseta, né, durante a formação aqui da vesícula do cristalino, as células se projetam aqui e vão, né, como se fosse formar aqui uma camada por cima aqui do cálice óptico, né, do lado interno do cálice óptico. E aí começa então a produzir essas estruturas, colágeno, né, uma estrutura gelatinosa, provavelmente matriz celular, certo? E vejam que nessa fase ainda aparece aqui aquela artéria hialoide, que também surge, né, desse tecido, dessa fissura coroidea que penetra no cálice óptico. Então, aqui, obrigado, viu, Emílio? Então, era só para dar ênfase nessa outra estrutura que a gente chama de corpo vítreo. Então, veja, aqui, bem no início, né? Então, aqui a parede que vai dar origem à camada externa, que é chamada pigmentária, depois ocorre a dobra aqui para formar a camada interna, que vai formar a retina, né? Novamente aqui a camada externa, né? Lembrem que sempre aqui no início, bem no final, assim, ou seja, na dobra, aqui na alça, vai formar a região cega da retina, né? E aqui a formação, então, do placoide do cristalino, né? Então, ó, lembrem novamente que aqui, imagine, ó, no início tem esse espaço, esse pequeno espaço aqui, né? Entre o cristalino e a parede da camada interna, né? Mas com o desenvolvimento, com a migração dessas células, muitas delas provenientes das células da crista neural, elas vão formar uma estrutura, uma camada aqui, e vão começar a produzir, né, o que se chama de humor vítreo, certo? Para preenchendo esse espaço. Olha lá que aparece em algum momento, desaparece em algum momento, né, essa artéria que a gente chama de hialoide.
Vamos ver o que temos mais aqui. Mesma coisa, né? Aquela mesma ideia que eu queria, que é o mesmo desenho, só para mostrar, né? A formação, então, do corpo vítreo. Ok? Entenderam como se forma, então, o corpo vítreo? De onde ele surge? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, não tem mais nada aqui nessa imagem. Tudo bem, gente? Então, já falamos da estrutura, né? De uma forma bem geral, assim, das estruturas mais externas, né, do olho. Agora vamos falar um pouco do próprio cristalino, tá? Então, quem vai me ajudar agora? Eu posso ler, professor? Por favor. Quem está falando? É que eu não estou vendo você. A Júlia, professor. Ok, Júlia, fala aí para nós. Eu quero que você leia só, vamos ver aqui, o segundo e o terceiro quadradinho, só. Beleza. Diferenciação das células do cristalino. Vesícula do cristalino, conforme mostrada na B. Alongamento das células inferiores produzindo fibras do cristalino, C. Cristalino cheio de células, sintetizando cristalino. D. Novas células do cristalino derivados do epitélio anterior do cristalino. E. À medida que o cristalino cresce, novas fibras se diferenciam e os núcleos degeneram. As proteínas cristalinas principais são alfa, beta e gama, e não são produzidas ao mesmo tempo. Ok, obrigado, Júlia. Então é isso, né? Então a ideia aqui é mostrar isso para vocês, né? O início aqui da formação do cristalino, né? A vesícula do cristalino. E essa imagem aqui é muito legal, que eu tirei do Gilbert, né? Primeira vez que eu uso o Gilbert para mostrar essa formação do cristalino. Então veja, você tem aqui, na verdade é uma vesícula, né? Formada por células, né? Só que em algum momento as células mais posteriores elas começam a se alongar aqui. Elas começam a se alongar. Isso faz com que os núcleos fiquem, né, se movimentem também. Então, aí, à medida que essas células vão alongando, né, elas vão preenchendo aquele espaço da vesícula, que é chamada de cavidade, né, primitiva do cristalino. Então, elas vão crescendo, vão se alongando, né, e vão preenchendo esse espaço, ou seja, vão obstruindo esse espaço, né. Só que à medida que elas vão preenchendo, vão se alongando, elas vão produzindo aquelas proteínas que são chamadas proteínas cristalinas, né? Essas três aí, do tipo alfa, beta e gama, né? Vai chegar um momento em que toda a extensão, todo o espaço daquela vesícula anteriormente chamada cristalina vai ser ocupada, né, pelas proteínas cristalinas, né? Sendo que, à medida que vai ocorrendo esse processo, os núcleos das células vão desaparecendo, né? E aí nós temos, assim, as primeiras que surgem são chamadas fibras primárias, elas são chamadas de fibras, né? Que, na verdade, são células, né? São células que acabam produzindo essas proteínas cristalinas, né? Que provavelmente ela não estudei a fundo isso, mas provavelmente elas têm uma composição, né, química, né, que facilita, então, que como se lembrasse uma lente, né? E é lógico que a gente está vendo aqui só no aspecto mais plano, mas pense que isso, né, essa estrutura, ela também, né, melhor, todas as estruturas do olho, como o olho é mais ou menos esférico, essas estruturas do cristalino também assumem uma forma mais esférica. Isso tudo, né, para auxiliar aí no trajeto dos raios luminosos. O fato é que, depois, o que acontece? Sempre vai ter as fibras primárias, que são as primeiras que foram colocadas, né, foram produzidas, chama de fibras, mas pense, são células, né, tendo proteínas. E, na sequência, outras células, à medida que elas vão proliferando, né, principalmente da região médio anterior, né, durante esse processo da formação do cristalino, começa, então, a proliferação das células do posterior, né, mas depois
as células mais anteriores, médio anteriores, também assumem esse processo, tá? E aí é interessante, né, que a gente consegue ver aqui uma disposição, então, a região germinativa dessas células mais anteriores, né, uma região de alongamento das células, né, então, é como assim, isso é muito interessante porque lembra muito, a gente não falou, né, de formação de dente, talvez, acho que nem vou falar muito sobre isso, quando a gente falar de estrutura da cabeça, né, do músculo esquelético, os ameloblastos, eles também têm tem mais ou menos, lembram muito os ameloblastos para a formação do esmalte dos dentes. Eles têm regiões aqui em que eles proliferam, tem regiões em que eles sintetizam, né, começam a sintetizar lá a melogenina, e tem regiões que eles se alongam, né, depois os núcleos param de crescer, para de se desenvolver. Tanto que a gente consegue, como é que a gente consegue? Você não consegue, né? Por exemplo, os dentes, eles são órgãos assim, que se desenvolvem durante o processo de crescimento, né? Erupcionam e depois você não consegue repor, né? Esse tecido, são tecidos que não possuem células-tronco, né? A mesma coisa aqui. Então, né, se ocorrer algum problema durante esse processo, né, vai ocorrer cegueira ou alterações da formação do olho e consequentemente, prejuízos aí na função, né, do olho para o indivíduo. Por quê? Porque essas células elas proliferam até um certo tempo, né? Depois o núcleo delas desaparece. Fica só o que resta, ou seja, o produto, ou seja, as proteínas cristalinas, certo? Muito interessante isso, né? Não sei se vocês acham, mas eu acho muito interessante essas coisas. Porque aí a gente pensa naquela coisa de que alguns órgãos, né, principalmente os órgãos do sentido, né, nós estamos falando dos órgãos sentidos, né, você não consegue fazer reposição das células para a pessoa. Uma vez o causado dano, ou uma vez ocorrido um dano, um distúrbio no desenvolvimento daquele órgão, do olho, né, vai ter problemas. E também do ouvido, né? Ou seja, da orelha interna. Também as células da orelha interna morreram. Não tem como substituir, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho muito legal isso. Então, vejam, aqui uma outra imagem, só para mostrar as fibras, né? A disposição das fibras no cristalino. E com isso a gente falou do cristalino, do desenvolvimento do cristalino. Ok? Bom, aí chegamos naquilo que é uma das estruturas mais interessantes também do organismo, né? Então, quem vai ler para mim aqui? Agora chegamos na retina neural ou na retina visual. Eu posso ler, prof. Opa, vamos lá. Quem está falando? A Sueli. Sueli. Por favor, Sueli. Você está acompanhando aí ou está acompanhando aqui? Estou acompanhando aí. Retina neural. Se forma na camada interna da retina e corresponde aos seus 4/5 dorsais. A porção mais próxima do espaço intrarretiniano adjacente ao epitélio pigmentar e que corresponde à camada ventricular das vesículas encefálicas. Diferencia-se nos receptores de luz, nos cones e nos bastonetes. A porção seguinte, que corresponde à camada intermediária, diferencia-se em neurônios e células de sustentação, originando as seguintes camadas: camada nuclear externa, camada nuclear interna e camada de células ganglionares. A superfície dessa camada, onde se encontram os prolongamentos das fibras nervosas, é correspondente à zona marginal. As fibras nervosas dessa camada convergem para o pedúnculo óptico, dando origem ao nervo óptico. Muito bem, obrigado, Sueli. Então, a ideia é essa, né? Voltamos agora nós já estamos na porção mais interna, né, do olho, né? Então, veja aqui, camada interna, né? Então, se a gente consegue observar aqui nessa imagem, nesse corte, que ela já tem aqui uns pigmentos, né? Tá meio amarronzado aqui, digamos assim, então a camada pigmentar.
né? Aqui, a formação, aqui a região atrás do cristalino, né? Onde está formando o corpo vítreo, e aí chegamos na camada interna, que é a camada da retina, propriamente dito, né? E até eu fiz até colei aqui o desenho, depois vocês aumentam aí, porque às vezes os desenhos, eles... eu tenho umas neuroses com os desenhos, né? Tem desenhos que para mim não tá bom. Mas eu colei aqui, ó, eu inverti a posição das camadas, certo? Que são essas. Quais são as camadas? Ó, e até eu fiz um esqueminha aqui. Ó. Então, pense. Essas camadas aí, a camada interna e a camada externa, elas nada mais são do que camadas que surgiram do tubo neural, lembra? Lá do início, as dobras do tubo neural. A camada interna, os neuroblastos, né, se organizam pensando sempre naquelas regiões de zona marginal, zona intermediária e zona ventricular, que é comum, que a gente vê para a formação lá do diencéfalo, do protencéfalo, né, de uma forma geral. Sempre a gente tem que pensar que a parede do tubo neural sempre com essas regiões. Aqui eu deixei apenas a zona ventricular, né, e a zona marginal. Então, se a gente for olhar na estrutura aqui do cálice óptico, né, nós vamos observar que a zona ventricular, ela estaria, né, olhando para aquele espaço lá do ventrículo, né, o espaço, a luz daquelas dobras. Né, então, seria mais ou menos isso. Ó, né, aqui é chamado de espaço intrarretiniano, mas, na verdade, esse espaço aqui é o espaço que está né, que separa uma dobra da outra dobra do mesmo espaço, ou seja, poderíamos dizer que aqui é um tubo neural, espaço do tubo neural primitivo? Sim. Então, isso significa que essas células que estão na zona ventricular, né, elas começam a proliferar, né, naquele movimento, elas começam a proliferar e elas vão lá para o outro lado da parede, lá para a zona marginal. E com isso, né, acaba fazendo o quê? Provavelmente, o que vai acontecer aqui? Se a gente estivesse pensando, né, naqueles processos de proliferação e migração dessas células, os primeiros neurônios vão lá para a região marginal, depois formam uma camada de neurônios, depois vem uma segunda camada de neurônio. Então, isso significa o quê? Que aqueles primeiros neurônios, né, que surgiram, que foram lá para a camada marginal, eles são empurrados para a zona ventricular novamente, né? Formando, então, as camadas da retina. Né? E aí nós temos aqui, mais próximo da camada ventricular, a camada de cones e bastonetes, uma camada nuclear externa. Por quê? Porque os bastonetes aqui, o núcleo deles fica meio deslocado dentro da célula, porque os bastonetes são células mais alongadas, então os núcleos, muitos deles ficam mais ou menos numa certa região, que é chamada de camada nuclear externa. Tá? Depois temos uma camada plexiforme externa, que também contém prolongamentos dos neurônios, da camada de cones e bastonetes, mas aí nós encontramos outras células, como, por exemplo, uma célula chamada horizontal, uma outra célula chamada diamátima. Então, são células, né, que dão suporte, como se fossem células da glia, né, que dão suporte ali para os neurônios dessas camadas. Depois temos a camada nuclear interna, a plexiforme externa. Por quê? Porque essas camadas plexiformes, elas nada mais são do que as regiões onde está ocorrendo a sinapse entre esses diferentes neurônios, né? Depois temos a camada de células ganglionares e, finalmente, né, saindo aqui na zona marginal, a camada das fibras nervosas. Então, qual é o trajeto da luz? Veja, a luz, o sentido da luz ele entra, né, ele entra, né, pela pupila, cai na parede dessa camada interna, ou seja, dessa retina, né, vai lá né, atravessa toda a parede, todas essas camadas de células, e vai lá na camada mais interna, né,
dos cones e bastonetes. É lógico que vai ocorrer todo um processo aí de transformação, né, da energia luminosa em estímulo elétrico, e aí esse estímulo elétrico faz o caminho inverso até chegar na camada de fibras nervosas, né, que fica na região, na zona marginal. Se a gente estiver pensando aqui, então significa o quê? Que a luz penetra aqui, né, passa por toda essa camada, né, ó, vou aumentar aqui, passa por todas essas camadas aqui, vai lá nos cones e bastonetes, e daí o impulso elétrico retorna, né, para a camada marginal, onde estão os nervos, né, e as fibras nervosas. Para onde vão essas fibras nervosas carregando esse estímulo? Então, elas percorrem toda a superfície aqui da zona marginal, né, e se agrupam todas aqui na região mais central, para dar origem, então, ao nervo, né, óptico, né, e aí levando essas informações para outras regiões do encéfalo. Tudo bem, gente? Até aqui, vocês entenderam como é que ocorre toda essa formação e a estrutura da retina? Ó, aqui, novamente, só para ilustrar, né? Então, a camada interna, com os cones e bastonetes, e todas aquelas outras camadas de neurônios, né? E aqui a porção externa. Tudo bem? E com isso, a gente finaliza essa parte do olho, da estrutura do desenvolvimento do olho. E é lógico que aí temos todos esses principais efeitos do olho, né? Principais efeitos do olho, né? Colomba, descolamento da retina, né? Ciclopedia, ptose congênita, né? Microftalmia, que eu quero que vocês, né? Não vou ficar falando aqui, não vou ficar explicando, porque a ideia geral de cada malformação está aqui no slide, né? Catarata congênita, né? Então, não vou ficar me atendo a explicar essas estruturas, essas malformações congênitas, mas elas estão todas relacionadas aí ou com a malformação da íris, né? Ou com alterações na formação das estruturas mesmo do olho, de uma forma geral, né? Eu acho que eu não coloquei aqui. Coloquei glaucoma? Tá aqui. Glaucoma congênito, né? Que é muito comum, que é uma malformação comum que acontece, né? Catarata congênita. Então, depois vocês dão uma olhadinha sobre, né, do que se trata e quais são as causas, né? Algumas causas são por agentes externos, né? Teratogênicos, vírus, principalmente da rubéola, Toxoplasma gondii, né? Tem algumas relacionadas com síndromes, mas isso eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois com calma, certo? Vamos passar para o olho, para a orelha. Tá? Então, o olho, né, vocês viram que tem muitos detalhes durante a formação dele. Né? A orelha também. A orelha também tem bastante detalhes. Então, vamos ver. Nós temos a orelha é formada. Então, aqui é uma visão bem geral, né, de todos os componentes da orelha. E a gente não chama ouvido, né, a gente chama orelha. Né, a única coisa que a gente fala de orelha, né, a gente fala assim, orelha, mas essa parte daqui não é orelha, né, é o pavilhão auditivo ou a aurícula, que faz parte de uma orelha, que é a orelha externa. Então, nós temos uma orelha externa, uma orelha média, né, na região mediana, e uma orelha interna. Certo? Então, vamos ver quais são essas estruturas. Vocês já estudaram a anatomia disso? Quem consegue me falar? Estudamos, professor, ano passado. Já estudaram? Já viram todas essas estruturas? Anatomicamente, né? Mas vamos ver como é que elas se formam, então, né? Então, vamos lá. Então, veja. Aqui é só uma parte introdutória, né? Mas, basicamente, então, a orelha, né, é formada pela parte externa, média e interna, certo? Embriologicamente, elas têm duas origens,
certo? Possuem origens diferentes. Então, por exemplo, a orelha externa, em média, surge do primeiro sulco e da primeira bolsa faringiana, tá? Transmitem as ondas sonoras do exterior para a orelha interna. E a orelha interna, né, surge da vesícula óptica. Então, não confundam vesícula óptica com vesícula óptica, porque são coisas diferentes. Uma forma o olho, a outra forma a orelha, né? Então, a orelha interna surge da vesícula óptica a partir do placoide óptico do ectoderma superficial no robencéfalo. Enquanto que o olho surge lá no prosencéfalo, né? Aqui a orelha ela surge no robencéfalo, certo? E essa vesícula óptica, então, ela evolui para o órgão vestíbulo-coclear, responsável pelo equilíbrio, né? E transformação da energia sonora em impulsos nervosos. Então, vamos ver como é que tudo isso surge. Também é muito fácil, assim, muito simples, né? Então, veja, tudo surge lá na terceira semana, né? Então, essa estrutura do romboencéfalo, o que vai acontecer? Novamente, o romboencéfalo, né, vai formar uma depressão aqui, chamada de fosseta óptica. Vou direto para essa imagem. Então, o epitélio ali, superficial, né, vai dar origem a uma estrutura chamada de fosseta óptica. Tá? Ao mesmo tempo, né, o epitélio Então, nós estamos vendo aqui, ó. Então, aqui nós temos a fosseta óptica surgindo da onde? Do primeiro sulco, né, da primeira fenda, ou seja, do primeiro arco branquial. Se a gente olhar por dentro, né, na região da faringe, lembram que eu falei para vocês que temos na região da faringe, temos a primeira bolsa? Então, nós temos primeiro sulco, primeira bolsa, né? Então, enquanto o sulco surge pelo lado externo, a bolsa nada mais é do que uma dobra, né, da faringe, da região interna da faringe. Tá? Então, nós temos sempre a bolsa, ou melhor, o sulco, ou a fenda, e lá por dentro uma bolsa sendo formada, que nada mais é que um espaço. Né? Então, olha as imagens. Ó, na região do romboencéfalo, né, mais ou menos por volta da primeira, segunda, mas aqui fica na primeira fenda, né? E primeira bolsa, né, faringiana, aqui a projeçãozinha, né, da fosseta óptica, tá? Vejam que ela é muito próxima, porque o embrião é pequenininho, né, então é muito próximo aqui também do tubo neural, certo? E aí, o que vai acontecer? Novamente aqui, um corte que não passou pelo meio da fosseta óptica, né? Só consegue ver aqui o perfil. Em um corte histológico, mesma coisa, o tubo neural, o mesênquima, né? E a fosseta óptica em formação. Então, no início, o ectoderma, né? O ectoderma, ele vai formar uma vesícula redondinha, digamos assim, certo? Vamos ver o que vai formar. Então, nós temos aqui, iniciando, né, a explicação de como se forma a orelha interna. Então, veja, logo após a formação, então, da vesícula óptica, logo essa vesícula, que tem um espaço no interior, lógico, né, essa é uma vesícula, ela começa a se expandir, a crescer. Né? E aí ela vai dar origem, né, principalmente a 3 estruturas. Bem no início aparecem essas 3 estruturas ou regiões que a gente consegue diferenciar. Uma estrutura mais dorsal, chamada então de saco e ducto endolinfáticos, uma porção mediana, que é chamada de utricular, tá? E uma porção mais ventral, mais basal, chamada de porção sacular, certo? Então, olha a imagem aqui. No embrião, um corte, né, no corte do embrião em microscopia eletrônica de transmissão, né? Então, a região aqui do saco, o ducto endolinfático, né? A região aqui utricular e a região, né, inferior
do saco ou da vesícula óptica. Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos ver o que acontece então. Ó, vamos por partes, né? Quem vai ler para mim agora? Senhor, eu posso ler? Quem fala? Tiago. Então fala. Ó, este Na e sexta semana. Oi? esses dois quadradinhos. Beleza. Na sexta semana, evaginações achatadas da porção utricular crescem. Logo depois, as regiões centrais desaparecem, formando 3 canais semicirculares. 2 desses possuem paredes comuns e 3 não. Todos se abrem no utrículo, sendo que dos 3 as extremidades se dilatam e são chamadas de ampolas. As ampolas possuem células que formam a crista ampular, onde algumas são sensoriais relacionadas com equilíbrio e outras regiões chamadas de máculas acústicas presentes nas ampolas e no utrículo geram impulsos em função de variações na posição corporal e sonoras que são levados para o cérebro pelas fibras vestibulares do nervo craniano oitavo. Muito bem, Thiago. Obrigado. Aproveitei para arrumar umas coisinhas que estava escrito ali. Então, veja, essa região utricular é muito simples isso, né? É aquilo que você falou, que você leu. Então, aqui a região do utrículo começa a formar, então, essas pequenas projeções, são 3 projeções, né? Essas projeções crescem, então, imagine elas crescendo no sentido, nas 3 dimensões do espaço, é o que o desenho mostra, né? E na região central, primeiro elas crescem de uma forma geral, né? Como se elas estivessem irradiando. Mas depois, o que acontece? A região central, as células morrem, formando, então, um espaço. Tá? Então, aí nós temos as estruturas chamadas de canais semicirculares. São 3, né? Colocados no espaço, né? Sendo que as regiões de ligação aqui no utrículo, né? O utrículo é essa região um pouquinho mais expandida, digamos assim, né? E as porções terminais desses canais semilunares, né, eles desembocam nessa estrutura chamada de antrículo. E aí, existem alguns, durante esse crescimento, né, existem dois que as paredes se fundem, tá? Então, é como se a extremidade desse fosse, né, imagina aqui, como esse tem uma extremidade, a outra extremidade dele se funde, digamos assim, com a extremidade do outro, né? E essa forma uma parede comum, chamada então de pilar comum não angular. E essa parede comum, então, é que vai entrar lá, né, vai manter contato com o utrículo. As outras, né, cada um vai ter a sua porção final, né, se abrindo, digamos assim, para essa região do utrículo. E a região mais expandida aqui das extremidades, então, é chamada de ampola, né, ou região ampolar. Pensem, isso daqui é o quê? Isto nada mais é do que uma estrutura, é um tubo formado por como se fosse um epitélio, né? Então, é um tubo revestido por células, né? Que tem no seu interior um espaço, né? Então, consegue entender isso, imaginar isso acontecendo? Porque às vezes a gente vê o desenho aqui, parece que o desenho é uma coisa, vai ter um osso, mas não é um osso, né? É um canal tubular. Na verdade, é um túbulo que se organiza para formar 3 estruturas, né? 3 canais semilunares, com uma forma semilua, né? E aqui, só mostrando, né, como que ocorre todo esse processo de formação dos canais semilunares, né? Na 5ª, na 6ª, na 8ª semana. Certo? Então, aí surgiu o quê? Sim, esses canais, né, eles são formados por células, e essas células, né, até certo ponto, né, elas vão começar, em certo tempo, né, responder a estímulos, né, principalmente estímulos do quê? Variações na posição corporal, tá? E também sonoras. Tudo bem? Então, vamos para frente.
Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho como existe, né, essa vesícula óptica aí, que vai formar, né, a orelha interna, ela tem muita relação com nervos, né, e com gânglios. Vamos olhar lá. Então, essa eu vou ler. Ó. Então, o gânglio vestíbulo coclear surge tanto das células da fosseta óptica quanto das células da crista neural. Subsequentemente, o gânglio se divide nas porções coclear, que é chamada de nervo espiral, ou gânglio espiral, né? E uma região chamada de vestibular, que abastecem as células sensoriais do órgão de corte, e as do saco, do trículo e dos canais semilunares, respectivamente. Então, a imagem aqui é só, a primeira imagem é só para mostrar para vocês, né? Que, ó, o gânglio, né, os gânglios aí que vão ser responsáveis por captar todas as sensações, tanto corporais como sonoras, né, surgem da parede, né, surgem da parede da parede da vesícula, né. Então, veja, essa é uma estrutura ectodérmica, né, porque surgiu lá da ectoderme, e algumas células, então, se destacam na parede para constituir, então, os ramos ou os neurônios do oitavo nervo craniano. Tá? Então, aqui é só para mostrar as células da parede se movimentando. E aí, essa imagem é só para mostrar para vocês, porque não tem outro, nos livros de biologia que estão aí, não aparecem, só nesse livro aqui, né, aparece, então, esse desenvolvimento, né, a partir do utrículo aqui, dos ramos dos nervos, né, tanto o vestibular, tá, o gânglio vestibular com o seu nervo, quanto o nervo da cóclea, ou o nervo espiral da cóclea, né. Então, nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver que esses nervos e os gânglios, né, se ramificam aqui, né, para captar, né, as sensações, né, que estão chegando pela região da orelha interna. Tudo bem? Então, essa imagem é só para mostrar isso. Vamos ver o que, então? Então, vamos ver agora o que acontece com a outra região, né, desses divertículos aí, né? Lembrem lá que nós temos a região superior, que vai formar os ductos o ducto e os sacos endolinfáticos, né? Eles têm uma relação com gânglios linfáticos que estão aqui nessa região. Então, assim, sempre que está circulando um líquido aí também nesse espaço, nesses ductos membranosos, né? E para isso é necessário ter ali um ducto e também gânglios linfáticos que vão suprir esses tubos aí, né, com uma linfa, digamos assim, né? Então, acabamos de falar da formação dos ductos semilunares, né? Vamos falar agora, então, da região para a formação do ducto coclear. Ducto coclear. Então, veja, o ducto coclear, então, ele está na região mais basal, né, mais inferior daquele saco, né, do saco. Tá? Então, e aí ele começa, então, a crescer. Então, esse ducto é o quê? Nada mais é do que um tubo membranoso, né, formado por paredes, formado por células. E ele começa, então, a crescer e dar 2,5 voltas, mais ou menos, durante todo o seu processo de crescimento. E isso chama, então, de cóclea, né? Essa cóclea, ou esse ducto, né, está envolvido, né, imagine, pense que sempre tem tecido mesenquimal ou mesodermo por fora de tudo isso. Então, esse tecido mesenquimal, né, ele vai dar origem a uma concha de cartilagem, ou seja, um tecido cartilaginoso, né? Um tecido cartilaginoso. Então, o que vai acontecer aqui? O mesênquima aqui vai evoluir, vai se diferenciar de um tecido cartilaginoso. À medida, então, que esse tubo membranoso, né, vai crescendo, vai se enrolando, né, formando essa estrutura em espiral,
tá? Vai ocorrendo também o crescimento aqui por fora, né, dessa estrutura cartilaginosa, certo? Então, o que vai acontecer? A história final é a seguinte, que essa estrutura cartilaginosa, ela vai se manter até um certo limite, até que todo a cóclea aqui, né, consiga se desenvolver e atingir o seu desenvolvimento final, tanto funcional quanto morfológico. Depois disso, essa cartilagem, né, ela vai sofrer um processo de ossificação, né, endocondral, e aí todo aquele tubo, né, membranoso vai ficar alojado nessa estrutura óssea, né, que molda todo esse tubo que está se enrolando, né, que está se dobrando. Então, isso vai constituir o que é chamado de... esqueci o nome. Osso... Olha, esqueci o nome. Está relacionado aqui com será que está escrito aqui em algum lugar? Não está escrito, porque acho que eu não escrevi isso. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Mas esse osso, essa cartilagem, então se transforma e acomoda, de uma forma geral, né, aquele ducto coclear que está em desenvolvimento, certo? Labirinto ósseo, esqueci o nome, agora me lembrei, o labirinto ósseo, né, que é chamado de labirinto ósseo. Acho que vocês já devem até ter visto isso na anatomia, né? Então, essa cartilagem depois vai se ajustar aqui ao crescimento e dando origem ao que se chama de labirinto ósseo. Muito bem. Só que aí nós temos essa região, esse ducto, a parede aqui da cóclea, né? Vai se transformar no que nós chamamos de órgão de corte, né? Que é o órgão cujas células são as responsáveis, então, né, para receber e transformar as frequências sonoras, né, em estímulo elétrico, tá? Então, como é que esse órgão de corte, então, ele é formado? Isso tem a ver também com a formação aqui, né, da transformação dessa cartilagem, tá? Então, vejam, além da cartilagem que está por fora aqui, ela depois ser calcificada, uma parte dela ser calcificada, né, ela vai dar origem aqui, em algum momento, a uns espaços. Então, a cartilagem cresce, mas em algum momento ela vai dar origem a espaços. Esses espaços confluem, tanto acima quanto abaixo, né, do tubo aqui, do ducto coclear, dando origem a estruturas que são chamadas de rampa do vestíbulo, tá? E rampa do tímpano, certo? Então, a rampa do vestíbulo, a rampa do tímpano, elas surgem, são espaços que surgem, que aparecem, né? Da modificação aqui daquele tecido cartilaginoso mesenquimal que apareceu anteriormente, tá? Então, a rampa do vestíbulo, né? Ela está limitada aqui pela membrana vestibular, certo? Depois nós temos a rampa média, que é a própria rampa do ducto coclear, né? E este órgão do corte está separado da rampa do tímpano pela membrana basilar. Ok? Então, essa é a estrutura do órgão de corte, né? Uma rampa do vestíbulo, uma rampa média, que é próprio tubo formado, né? Formado por células, né? E o espaço abaixo dele chamado de rampa do tímpano. Tudo bem? Então, vamos ver. Quem vai ler isso aqui para mim? Quem habilita? Viu como é fácil participar da aula? Posso ler, professor? Quem está falando? É a Luana. Ok, Luana. Leia para nós. Obrigado. Inicialmente, as células epiteliais do ducto
coclear são semelhantes, mas logo elas formam duas protuberâncias, as cristas internas, futuro limbo espiral e externo. A crista externa forma uma fileira interna e 3 ou 4 fileiras externas de células ciliadas. As células sensoriais do sistema auditivo, as quais são cobertas pela membrana tectorial, uma substância gelatinosa fibrilar ligada ao limbo espiral, cuja ponta é encostada nas células ciliadas. Juntas, as células sensoriais e a membrana tectorial constituem o órgão de Corte. Os impulsos recebidos por esse órgão são transmitidos para o gânglio espiral e, em seguida, para o sistema nervoso pelas fibras auditivas do nervo craniano 8. Muito bem, obrigado, Luana. Então é isso, né? Muito simples. Ó. Então agora a gente está olhando só a estrutura ali do órgão de corte. Né? Então veja, tem o ducto, que é o espaço, na verdade, e a parede formada pelas células. Né? Em algum momento, a parede dessas células, né, essas células começam a se diferenciar, começam a formar, né, começam a mudar a sua morfologia. Então forma aqui uma estrutura chamada de crista externa, né, onde vamos encontrar algumas células aqui neuroepiteliais ou ectodérmicas, né, com cílios, e uma outra região chamada de crista interna. Né? Em cima disso, existe uma membrana, né, gelatinosa, formada por fibras, que é chamada de membrana tectorial. Tá? Até coloquei aqui para a gente seguir, essa aqui está na 10ª semana, esse aqui está no 5º mês, né? E a estrutura, a termo é esse, né? Então, onde as células aqui da camada das células ciliadas externas, né? Elas mantêm contato, né? Com um nervo. Né? Em algum lugar aqui, né? Essas células vão ser inervadas, né? Elas vão receber a ação de um nervo, né? Que são as fibras do nervo, fibras auditivas, né? E é lógico, até ali, se você tiver interesse, até tem num desses livros aí, se não me engano, não sei se é no Carson, até li lá, né? Como é que ocorre o funcionamento aí de toda essa estrutura, né? Para transformar, né? Tanto as ondas ou a frequência dessas ondas sonoras em impulso nervoso, né? Mas não é o meu objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar para vocês só como é que se forma todas as estruturas, né? Na fisiologia, talvez, ou na fisiologia, ou em outra disciplina, talvez vocês tenham que usar, né? Lançar a mão dessas estruturas que a gente está vendo aqui para saber como é que funciona, né? Toda a sensação de audição. Ok? Então, bom, esta é a orelha interna. Então, até aqui nós falamos da orelha interna, formada, então, por quê? Pela formação a orelha interna, então, é formada, né? Pelo órgão de corte, né? Certo? Que é o ducto coclear, e pelos arcos semilunares. Nós vamos ver a orelha média. Tá? Então, vamos ver lá. Quem vai ler para mim a orelha média? Que é formada pela cavidade timpânica, a tuba auditiva e os ossículos da audição. Eu posso ler, Pro. Vamos lá, então. Quem tá Embriologia falando? dos sistemas. Quem está falando? Orelha média. Cavidade timpânica, tuba auditiva e ossículos da audição. A bolsa faríngea do primeiro arco se expande lateralmente e se encontra o assoalho da fenda correspondente. Na parte distal, a bolsa expande para formar a cavidade timpânica e na proximal se formará o tubo timpânico, que evolui para a tuba auditiva, trompa de Eustáquio, que se comunica com a nasofaringe. Isso, quem está falando? É a Sueli. Ah, Sueli, de novo. Ok. Então, veja lá, né? Então, é muito simples, ó, tá? Então, agora, veja, a orelha interna, ela está relacionada lá, né? É muito interessante isso, porque ela surge, né, de uma vesícula óptica que surge a partir da ectoderme de superfície, né? Mas a orelha média, né, ela vai surgir da onde? De um espaço que já está dentro ali da faringe, né? Da primeira bolsa faringiana.
Então, aqui está representando a primeira bolsa faringiana, e é lógico que ela vai manter contato aqui com o epitélio do primeiro sulco, né? Do sulco do primeiro arco faringiano, né? Ou seja, então, são estruturas que surgem de locais diferentes, mas muito próximos, e depois vão funcionalmente, né? Elas vão funcionar de forma integrada, né? Para a estrutura da audição. Então, veja, o que vai acontecer? Então, aqui, a bolsa faringiana, ela vai se expandir, né? E ao se expandir, ela vai ter contato, né, com os ossículos, né? Bigorna, estribo, né, e martelo, que surgem da onde? Vão surgir das cartilagens do primeiro arco faríngeo, lembra? Tem que lembrar um pouquinho, depois tem que lembrar um pouquinho lá dos arcos faríngeos, né? Que eles possuem, lembra que os arcos faríngeos, eles possuem um nervo, eles possuem uma artéria, e possuem cartilagem. Então, o primeiro arco, né, o primeiro e o segundo arco, mas principalmente o primeiro arco, eles são importantes, porque é deles que vai dar origem às estruturas do ouvido, né? Ou da orelha. Então, nessa história aqui, vão entrar, né, as cartilagens do primeiro arco faríngeo. Então, são dessas cartilagens aqui que vão surgir, né, vão se desenvolver os ossículos do ouvido médio. Então, o ouvido médio é formado pelos ossículos e pelos espaços, né, da bolsa faríngea, que vão se expandir, olha aqui, né, vão se expandir para formar uma região mais expandida aqui desse espaço, né, da bolsa faríngea, que vai ser chamada da cavidade timpânica. Na porção mais posterior, talvez, né, esse espaço ele vai ficar mais reduzido e vai ser chamado de tuba faringotimpânica, certo? E aí, gente me mandando mensagem aqui, em vez de estar assistindo aula, cadê a aula? Emily, me mandando mensagem. Não sei, a Emily está aí? Enfim, vamos continuar aqui. Então, a cavidade timpânica, né, nada mais é do que um espaço um pouco, né, alargado, né, ampliado aí, da primeira bolsa faríngea, enquanto que a tuba de Eustáquio, ou faringotimpânica, é uma região mais estreita, tá? Que se comunica com a faringe, certo? Então, veja, na sequência, o que vai acontecer? Né? Com a formação aqui dos três ossinhos, então veja, eles surgem, né, da cartilagem, tá? Dessa cartilagem vão ser formados, né, o martelo, a bigorna e o estribo, né? Mas veja o que vai acontecer aqui com a cavidade timpânica. Ela se expande. E ao se expandir, ó, o que ela faz? Ela envolve, né? Por quê? Mas como que isso acontece? Porque a cartilagem aqui, ao redor da cartilagem, vai existir tecido mesenquimal, né? Forma-se os ossinhos, e em algum momento esse tecido mesenquimal também se dissolve, desaparece, digamos assim, né? Aumentando os espaços ali ao redor. Ficando apenas, os ossinhos vão ficar só ligados entre si e com a parede através de ligamentos, né? Porque sempre todo osso tem seu ligamento, né? Então, o que permanece ali serão só os ligamentos. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que a cavidade timpânica, né, acaba por envolver todos os ossinhos, e os ossinhos ficam meio que suspensos ali, né, na cavidade timpânica. Pela expansão, né, dela, e também, né, por processos que acontecem aqui de degeneração do tecido que envolve, né, os ossos após a sua formação. Tá? Lógico que também existe, né, aqui a contribuição, né, por exemplo, né, da parte escamosa do osso temporal, que está sendo formado, pela parte petrosa do osso temporal, né, que são estruturas que vão dar sustentação, né, para todos esses ossos e de uma forma geral, para a cavidade timpânica, né, ou seja, vão dar sustentação aí também para a orelha média. Agora, percebam aqui, né, que entre a orelha média e a
orelha interna, né, existe uma separação, né, que é chamada aqui, não sei se está escrito aqui, né, que é chamada de janela oval, tá? E nesta janela oval, nessa parede da janela oval, só mantém contato, né, a base do estribo, do ossinho chamado estribo. Tudo bem? Vamos ver o que temos aqui embaixo, ó. Mesma coisa, aqui é um outro desenho de um outro livro que eu acho, vou lendo os desenhos, acho que são legais. Então, veja, o martelo, a bigorna, né, com os seus ligamentos, né, que os prende ali na cavidade timpânica, né, a tuba auditiva, né, e aí a janela oval, né, onde o estribo, aqui uma parte do estribo tem contato com essa estrutura. E, lógico, aqui não está mostrando, mas aqui estaria, né, a região lá do ducto coclear. Vou usar essa palavra para fazer exercício de voz. Vejam que do outro lado nós temos o quê? Esta abertura, né, mostrando o quê? A membrana timpânica, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Então, olha lá. Ó, quem vai ler aqui para mim? Essas duas. E daí já estamos quase chegando ao final. Vou passar um pouquinho, né, nessa aula. Então. Meato acústico externo. Se desenvolve a partir da porção dorsal da primeira fenda faríngea, no início do terceiro mês. As células epiteliais no fundo do meato proliferam, formando uma placa epitelial sólida, o tampão meatal. No 7º mês, esse tampão se dissolve e o revestimento epitelial do assoalho do meato participa da formação da tuba auditiva definitiva. Ocasionalmente, o tampão meatal persiste até o nascimento, resultando em surdez congênita. O tímpano ou a membrana timpânica. O tímpano é composto por um revestimento epitelial ectodérmico no fundo do meato acústico, um revestimento epitelial endodérmico da cavidade timpânica e uma camada intermediária do tecido conjuntivo, que forma o estrato fibroso. A maior parte do tímpano está firmemente ligada ao cabo do martelo, e a porção remanescente forma a separação entre o meato acústico externo e a cavidade timpânica. Muito bem, obrigado, Suene. Então é isso, né? É simples, agora fica fácil olhar aqui, né? Então, vejam que a orelha externa, né? Nós estamos aqui na orelha externa, formada pelo meato acústico e pela membrana timpânica, né? Então, aqui nós temos a fenda, né, do sulco, ou seja, a fenda da faringiana, né? É ela que vai, então, dar origem, né, tanto ao meato acústico como à membrana timpânica, né? E aqui você fala que, em algum momento, né, a célula do epitélio aqui, elas vão proliferar, formando esse tampão meatal, né, que próximo, né, ao nascimento, ele se rompe, ele se recanaliza, né, e se ele não recanalizar, pode ocorrer uma surdez congênita, né. Por outro lado, a membrana timpânica, então veja, ó, nós temos aqui o epitélio do endoderma, né, da bolsa faríngea, temos um tecido conjuntivo fibroso, né, e vamos ter aqui, então, o epitélio da ectoderme da fenda, ou sulco faringiano, né? E com isso, então, a gente finaliza essa parte, porque eu acho que esse aqui é o mesmo desenho que eu repeti, o mesmo desenho, mesmo slide. Então, vou deletar ele aqui. Com isso, nós finalizamos, né, a formação da orelha interna, da orelha externa, certo? E ainda tem mais uma parte, né?
que é a parte da porção mais externa, né? Que é a aurícula ou pavilhão auditivo, tá? Então, já vou falar para vocês sobre essa parte. Para finalizar, então, aqui, nós vamos ter o quê? Alguns defeitos, né? Alguns defeitos da orelha que vão causar malformações, né? Como, por exemplo, a surdez congênita, formação de cistos e fístulas, né? Atrisia do meato acústico, ausência do meato acústico externo, né? Problemas aí de formação daquelas células epiteliais, né? Que pode formar um cisto congênito, chamado colesteatoma congênito, né? E também anomalias do pavilhão auditivo ou da aurícula, né? Então, são algumas malformações que acontecem aí. Por exemplo, olha aqui, ó, o pavilhão auditivo foi bem formadinho, mas não tem né, não ocorreu a canalização aqui do meato acústico externo, né? Olha aqui, outra malformação, aqui é a malformação das aurículas, né, ou pavilhão auditivo, né, formando seios, ou atresias, certo? Então, sempre assim, né, vou repetir novamente, sempre quando existe alguma malformação, principalmente aqui de orelha, né, ou da cabeça, sempre vai estar associada a alguma outra malformação. Então, se procurar bem, às vezes existem malformações associadas.